Bom dia. Mais uma vez. Bom dia. Agora sim. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que nós todos estamos aqui. Com certeza escolhemos o melhor lugar para estarmos hoje. Uma programação toda especial para nossas famílias. Que Jesus possa estar no coração de cada um de nós. Estamos muito felizes porque vocês estão aqui. Também aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão. Que a gente possa sentir realmente o Espírito Santo presente aqui entre nós. Nós vamos hoje render louvores, render a nossa adoração, a nossa gratidão e também entregar aquilo que nos aflige nas mãos do mais poderoso Deus. Amém? Convido você a se colocar em pé. Nós vamos fazer uma oração. Oremos. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, porque nós estamos aqui na Tua casa. Agradecer porque, através do Teu Santo Espírito, nós escolhemos estar aqui. Pedimos que o Senhor possa encher a nossa vida, o nosso coração. E queremos também entregar a nossa devoção, a nossa adoração a Ti, para que a programação seja toda dirigida somente para Te honrar, Te glorificar. Abençoe, Senhor, cada família aqui representada, as que estão nos assistindo pela transmissão, que o Senhor possa também estar presente em cada casa, em cada coração e aqui também na nossa igreja. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus é poderoso. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor do Universo. Chegou a hora de a gente louvar, adorar, engrandecer o nome desse Deus. Vamos cantar? Nós temos forças, estamos no Senhor. Estamos no Senhor, sim, estamos no Senhor. Nós temos forças, estamos no Senhor. Estamos no Senhor, sim, estamos no Senhor. Só Deus é força eterna da paz e esperança. Ele é o poderoso Deus, o poderoso Deus. Não falhará, não abandonará. Dá força ao fraco pra vencer, e a todos dá poder. Da liberdade pra voarmos. Ele que traz força ao fraco. Vem forte. Nós temos forças, estamos no Senhor. Estamos no Senhor, sim, estamos no Senhor. Nós temos forças, estamos no Senhor. Estamos no Senhor, sim, estamos no Senhor. Só Deus é força eterna da paz e esperança. Ele é o poderoso Deus, o poderoso Deus. Não falhará, não me abandonará. Dá força ao fraco pra vencer, e a todos dá poder. Pra liberdade, pra voarmos. Só a igreja. Ele é o poderoso. Mais forte, vai lá. Bem forte, vai. Dá força. Vem. Ele é o poderoso Deus, o poderoso Deus. Não falhará, não me abandonará.
Deus é quem nos dá força para suportar as dificuldades do dia a dia, do mundo. A gente estava pensando essa semana, conversando lá em casa. As coisas estão meio esquisitas, né? Não sei se vocês têm sentido isso. As coisas acontecem, a gente nem percebe, porque a gente tem a nossa correria, o nosso trabalho, as nossas atividades. Além das guerras todas que estão existindo por aí, e que às vezes a gente deixa para lá porque não nos afeta diretamente, mas indiretamente afeta demais. Mas a gente tem os nossos próprios problemas e a nossa própria guerra diária. E está muito esquisito, as pessoas estão doentes, a gente está doente. Não está fácil, né? E a gente só consegue e só vai conseguir superar essas coisas e ter paz e tranquilidade no coração realmente quando a gente busca a presença de Deus. Eu gosto da frase que fala que eu não ouso sair de casa sem pedir a presença e a proteção de Deus. Esse Deus maravilhoso que a gente cantou, que nos dá força para superar os obstáculos. E quando a gente para, e a gente precisa parar, e Ellen White fala isso, sobre o sacrifício que Jesus fez na cruz. Se a gente parar para pensar um pouquinho todos os dias, a gente vê que os nossos problemas fazem nem cócega diante de tudo aquilo que o Salvador passou por nós. E quando a gente pensa quem nós somos, isso fica mais forte ainda. Porque mesmo eu sendo quem eu sou, desse jeitinho aqui que só eu sei, Jesus se entregou na cruz do Calvário. Ele morreu por nós. E Ele fará o que preciso for para nos salvar. Só que a gente tem que escolher estar do lado dele. Ele vai mover as montanhas se preciso for para salvar eu e você. Mas a gente precisa tomar uma decisão todos os dias de estar do lado de Jesus e aceitar o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Vamos louvar? Com meus medos, falhas e temores, deixe meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo
Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus venceu a morte. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Passa o mundo, quer brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, passa o mundo, quer brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor derramou seu sangue na cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor nos aceita com os nossos erros, com os nossos defeitos, com os nossos pecados. Por favor, Jesus, que todos os dias da nossa vida a gente possa reconhecer o sacrifício que o Senhor fez na cruz e dizermos sim ao teu chamado. Por favor, esteja conosco durante a nossa caminhada, que não é fácil. Entregamos nossas vidas em tuas mãos. Em nome de Jesus oramos, amém. Você pode se sentar, por favor. Feliz sábado. Vocês devem ter reparado que hoje temos uma atmosfera diferente, um adesivo aqui atrás. Hoje é o sábado da família, do Ministério da Família. Bom, deixa eu falar um pouquinho do ofertório, mas só dando o spoiler aí do que vocês vão ver nos próximos minutos. 1 Tessalonicenses 5,18 diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo escreve esse verso, e tem os versos anteriores e os seguintes também tem essa ideia que é baseado no contexto daquela igreja, na igreja de Tessalônica, que foi uma igreja que Paulo plantou, mas que não ficou muito tempo ali porque houve uma perseguição e ele precisou sair. Provavelmente as epístolas ele escreveu estando em Corinto, né? E ele escreve esse verso e os outros daquele capítulo, para uma igreja que está lutando contra a crueldade e a perseguição dos romanos, né? E ele fala em tudo, não de tudo, né? Ele não fala para dar graças de tudo. Nós não precisamos ser masoquistas, né? Mas em tudo, dai graças. Bom, o que é ser grato? O que é dar graças? Eu listei 4 itens aqui, que de forma prática podem nos ensinar ou nos mostrar como devemos de fato, não só com palavras, ser gratos. Porque a gratidão se reflete em atitudes, não só em palavras.
não só agradecer uma pessoa. Ser grato, segundo a Bíblia, é reconhecer que tudo vem de Deus. Eu acho que esse é o primeiro passo. No momento que eu reconheço que tudo vem de Deus, a minha atitude natural é ser grato. Porque eu reconheço que nada é meu, tudo é de Deus. Segundo, agradecer em qualquer situação. Veja bem, em qualquer situação, não da situação. Eu não preciso agradecer porque eu estou doente, mas eu posso agradecer a Deus por algum aspecto. Eu não preciso agradecer porque houve a morte de alguém na família. E é isso que Paulo procura dizer. Eu não preciso dar graças do que aconteceu, mas dar graças porque Deus está comigo e que esta é a vontade dele. Terceiro, mostrar gratidão com atitudes. Mostrar gratidão não apenas com palavras, mas com atitudes. E aí as atitudes vai depender muito do contexto. Mas às vezes pode ser tempo, eu dedicar tempo, ou às vezes eu dar alguma coisa, ou fazer alguma coisa, ou retribuir aquilo que eu recebi. E o quarto ponto, lembrar das bênçãos recebidas. Lembrar que Deus, tudo é dele, e que tudo que ele nos dá é mérito dele. Nós não temos mérito nenhum naquilo que nós recebemos. Por isso eu faço algumas perguntas para a gente finalizar o momento do ofertório. Eu estou sendo realmente grato? Baseado nesses 4 pontos que eu citei aqui, eu estou sendo realmente grato? Eu estou demonstrando a minha gratidão? Eu estou reconhecendo que tudo vem de Deus? Eu estou sendo grato tanto a Deus quanto às pessoas? Ser grato a Deus significa que eu vou ser as pessoas também, mas às vezes você pode ser as pessoas e pode não ser a Deus. E aí, para finalizar, contextualizando aqui com o nosso sábado, com esse tema tão importante que é a família. Será que eu estou sendo grato pela minha família? Meu sogro fala, virou até uma brincadeira na família, né? Mas ele repete isso com muita frequência, mas é uma verdade. Ele fala que o principal objetivo do inimigo não é as igrejas, não são as igrejas, são as famílias. Porque as famílias várias famílias formam uma igreja. Agora, sem família não tem igreja. Por isso que esse ano nós vamos trabalhar tanto nos pequenos grupos, que são núcleos menores, que são reuniões de algumas famílias, mas que ali você consegue ter interagir melhor, se expressar mais do que num grupo maior. Será que eu estou sendo grato pela minha família? Eu sei que às vezes não, a nossa família nunca é perfeita, ou às vezes não é do jeito que a gente quer, mas eu sou grato. O verso que Paulo diz, ele não fala que a gente tem que agradecer se for perfeito, a gente tem que dar graça porque essa é a vontade de Deus. E eventualmente para você que não tem a sua família aqui, ou por uma questão de distância, ou pelos percalços da vida, você está sendo grato pela família que você tem aqui na igreja? Porque a sua igreja, esta igreja é uma família maior, uma família mais ampla. É difícil dar atenção para todos na mesma proporção, mas essa é a ideia. Será que você está sendo grato e está sendo uma família para as pessoas dessa igreja? Esse é o nosso objetivo como Ministério da Família também. Fazer com que você, dentro do núcleo da sua família, seja grato, que a sua família esteja forte, acima de tudo. Mas que famílias fortes vai formar uma igreja forte. Uma igreja forte vai ser uma grande família, que juntos vai conduzir todos para Jesus, para a volta de Jesus. Eu queria chamar o Benjamin aqui. Vem aqui, Benjamin, para o momento do ofertório. E antes disso, nós vamos fazer uma oração para pedir pelos dízimos e ofertas. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque mais um sábado o Senhor nos traz até aqui. Muito obrigado porque tudo vem de Ti. Nós não merecemos nada do que temos, mesmo assim o Senhor nos dá tanto.
Muito obrigado por todas as bênçãos, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, bênçãos emocionais. Mas muito obrigado pela nossa família. Muito obrigado pela sua igreja. Muito obrigado por esta igreja. Que essa igreja possa ser, eventualmente para aqueles que não têm família, possa ser uma grande família, uma família que acolha, uma família que abrace, uma família que seja um sustento emocional e espiritual para aqueles que precisam. Esteja com os dízimos e as ofertas aqui colocados, que sejamos gratos através das nossas atitudes, que possamos expressar a nossa gratidão através dos dízimos e as ofertas, que é uma das partes que devemos expressar a nossa gratidão. Te pedimos isso e te agradecemos, pedindo também que esteja com o pregador e com todo esse culto, em nome de Jesus, amém. Bom dia, bom sábado. Já que estamos em casa, já que estamos em família, preciso arrumar uma coisinha aqui, né? Se a Bia estivesse aqui, a Bia ia estar sentada inquieta aí. Melhorou? Quando a gente está em... Uau! Melhorou? Quando a gente está em família, quando nós estamos em casa, né? A gente se sente à vontade de arrumar algumas coisas, né? Hoje é um sábado muito especial. Nós estamos com o coração alegre e nós estamos com o coração agradecido. Mas nós estamos aqui, neste momento, por algo muito específico. Amanhã é um dia especial. Que dia que é amanhã? Domingo. Tá fraco. Eu acho que teve gente que esqueceu. Vamos. Que dia que é amanhã? Dia Internacional da Mulher. A nossa comunidade, ela vem crescendo. E com isso, nós sentimos a necessidade de crescer em novos líderes.
Então, hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a nova diretora do Ministério da Mulher, que é a Carla. Merece uma salva de palmas, vamos? E quando ela foi convidada, nós oramos. E ela disse, então, se vocês oraram e entenderam que era uma resposta do Senhor, eu aceito. Então, com ela, algumas palavras para nossas mulheres. Bom dia, queridos. Estou muito feliz de estar aqui, porque a gente sempre ora por todos, né? Eu tenho o costume de orar muitas vezes por cada um de vocês, assim, não, às vezes não tem específicos, mas eu tenho um costume de, quando eu estou em oração, eu vou passando em mente, não só após receber o convite para o ministério, mas sempre tenho. Eu fecho meus olhos em oração e vou passando a minha mente pelas cadeiras que ficam aqui e vou lembrando do rosto de muitos que estão aqui, né? Então, assim, mesmo sem falar o nome, eu falei, Senhor, vai passeando pela minha mente e vai olhando quem eu estou aqui enxergando e vai cuidando de cada um, de cada pessoa, de cada família. E eu acho isso muito legal, né? E há algum tempo eu tenho pedido, Senhor, eu acho que eu faço pouco, né? Porque eu não tenho o dom de pregar, eu tenho dificuldade de chegar para uma pessoa que fala assim, olha, eu sou adventista, assim, começar uma história com alguém. E assim, eu preciso fazer mais. E eu tenho falado, Senhor, me usa conforme o Senhor quer. Então, se essa é a minha oração, e se essa foi a oração, né, que Deus me use para que muitas mulheres aqui sejam levadas aos pés de Jesus, né? E em comemoração ao Dia da Mulher, eu quero, já que eu não sou boa de falar, eu escrevi. Bom, para começar, né, eu gostaria que todas as mulheres que estão aqui, se tiver alguma mulher lá fora, por favor, que fiquem em pé, porque isso é especial para vocês. Mulheres em geral, né? Adolescentes também são mulheres, eu acho, né? Por favor. Se tiver alguma lá fora, Miriam, que fica... A mulher está lá. Então, tá bom. Bom, eu vou ter que deixar um pouco longe, porque, né? Hoje, celebramos mulheres muito especiais. Mulheres que carregam de si força, sensibilidade, fé e amor. A Bíblia nos mostra os exemplos extraordinários de mulheres que marcaram a história. Mulheres como Maria, que nos ensinou a confiar em Deus mesmo quando não entendemos completamente os seus planos. Mulheres como Esther, que nos lembram que coragem e fé podem mudar o destino de um povo. Mulheres como Ruth, que demonstrou a lealdade, amor e fidelidade, que são virtudes capazes de transformar histórias. Mulheres como Débora, que mostrou que Deus também levanta mulheres fortes para liderar, aconselhar e trazer justiça. E também mulheres como Ana, que nos ensinou o poder de uma oração sincera e perseverante. Essas mulheres não foram perfeitas, mas foram escolhidas por Deus, porque tinham um coração disposto. Assim como elas, hoje olhamos para cada uma de vocês, mulheres. Mulheres dessa igreja, mulheres que oram por suas famílias, mulheres que cuidam, que servem, que trabalham, que lutam e nunca deixam de acreditar. Mulheres que muitas vezes enfrentam desafios em silêncio, mas permanecem firmes na fé. Vocês, mulheres, são preciosas para Deus. Vocês são instrumentos nas mãos do Senhor. Vocês são fonte de amor, sabedoria e inspiração. Que cada mulher aqui nunca esqueça, Deus conhece a sua história, vê as suas lágrimas, ouve as suas orações e honra a sua fé. Hoje queremos dizer, vocês são importantes, vocês são valiosas, vocês são uma bênção para essa igreja, para o mundo, para a família de vocês. Que Deus continue fortalecendo cada uma de vocês, enchendo seus corações de paz, de alegria e de propósito. Eu quero desejar um feliz Dia das Mulheres. Quero convidar todos uma salva de palmas para essas mulheres incríveis. Mulheres que trabalham, mulheres que têm seus filhos, que têm suas atividades em casa, que juntam tudo isso, que acordam às 5 da manhã para levar seus filhos na escola, preparam o café da manhã,
que levam os filhos, que trabalham o dia inteiro, pegam condução, que voltam para casa à tarde, que fazem academia, que vão no médico, que fazem todas essas coisas, sempre vão dormir tarde e que sempre estão aqui com um sorriso no rosto. Eu não conheço exatamente, em particular, cada uma de vocês, conheço muitas, mas eu sei que como eu faço isso, eu sei que todas aqui são assim. Que Deus continue abençoando a cada uma de vocês e fortaleça, e que um dia nos céus, né, nós estejamos todos juntos de mão dadas. Agora, nossos representantes dos homens aqui vai entregar uma lembrancinha para cada uma de vocês. Enquanto vocês vão recebendo, eu queria explicar. Esta é uma comunidade onde nós temos mulheres de oração. Você está recebendo uma cadernetinha. Nela está escrito orar, esperar e confiar. Que essa seja um propósito para você. Que você possa levar na bolsa. As páginas têm algumas frases inspiradoras. Então essa lembrança ela foi pensada especialmente para vocês. A gente queria fazer um convite. Se você recebeu a lembrança, chega aqui pertinho da gente que a gente vai orar com vocês. Enquanto vocês vão recebendo a lembrancinha, quem quiser vai se abraçando, porque mulheres unidas são mulheres fortes, né? A gente consegue se olhar? A gente consegue se olhar aqui da frente? Minha querida, vem mais para cá. Vem mais para cá. Eu vou pedir para que você que ficou aí na nave da igreja, permaneça em reverência, que nós vamos orar. Essa é uma oração especial para as nossas mulheres da nossa comunidade. Então, em reverência, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer pela vida de cada mulher aqui presente. Obrigada, porque cada uma delas é obra preciosa das Suas mãos, Senhor. O Senhor conhece nossas histórias, nossas lutas, nossos sonhos, nossas vitórias. Pai, nós queremos agradecer pelas mulheres fortes, guerreiras, amorosas e cheias de fé que o Senhor levantou em nossa igreja, nas nossas famílias, em nossa comunidade. Obrigada pelas mães, pelas filhas, pelas avós, pelas tias, pelas amigas que o Senhor colocou em cada um de nós. Muitas vezes, Senhor, temos lutas, temos problemas, mas também temos vitórias. E o Senhor tem estado com cada uma de nós, Senhor. Fortaleça-nos. Mostre-nos o propósito que o Senhor tem para a vida de cada uma de nós, Senhor. Nós queremos Te servir, nós queremos Te adorar e fazer o melhor que pudermos por Ti, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos e trazer aqueles que o Senhor tem preparado para os Teus pés, querido Deus. Abençoe, fortaleça-nos. Quando tivermos luta, nos ampare. Quando tivermos problemas, esteja conosco, porque somos fortes através de Ti, querido Deus. Derrame o Seu Espírito Santo em cada uma de nós, querido Deus, para que sejamos sempre fortes, tementes a Ti
Eu tenho certeza que, Senhor, o Senhor está olhando por cada uma delas, Senhor Jesus, com um sorriso incrível que só o Senhor sabe fazer. Ajuda-nos, fortalece, nos una cada vez mais perante o seu propósito, querido Deus. E que um dia todas nós, com nossas famílias, com nossos amigos, possamos estar aos teus pés aí no céu. Nós te adoramos, Senhor. Entregamos cada uma dessas mulheres em tuas mãos, porque só o Senhor é capaz de fazer tudo por nós. Nós reconhecemos que tudo que tem de bom em nossas vidas vem através de ti, querido Deus. E entregamos aqui nossas vidas, nossos propósitos, nossas famílias em tuas mãos. Nós te adoramos e reconhecemos que o Senhor é tudo para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Feliz Dia das Mulheres para vocês, minhas queridas. Acima de todas as coisas, um sonho sonhado por Deus, oásis de toda a vida, família, lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor, ali sua graça é bendita, família. O conselho de um pai vale mais do que muitas riquezas. Um abraço entre irmãos despedaça os portais do inferno. O retorno de um filho é um banquete de paz e alegria. Quanta vida se esconde por trás de um sorriso materno. As coisas, feliz de quem cuida dos seus dias serão de alegria, família, lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor, ali sua graça é bendita, acima de todas as coisas, família, oásis de toda a vida, família. Bom dia, feliz sábado. Vocês já perceberam que hoje é um dia de festa, né? Um dia de alegria. E como a gente gosta de festejar, como a gente gosta de comemorar. Parece que essa energia está dentro da gente toda vez que a gente sobe aqui em cima. E hoje é um dia especial. Hoje já percebeu, você está bonito, hein, Anderson?
Camisa bonita. Bem bonita, bom gosto. Se vocês já andaram por aí, vocês já perceberam que hoje tem algumas pessoas assim, com as mesmas roupas, as mesmas camisetas que nós estamos. Hoje nós estamos lançando um projeto novo. Nós estamos relançando o projeto Família. E nós acreditamos que Deus escolhe pessoas. Eu estou aqui com o Anderson representando as famílias. Nós temos a honra de fazer parte disso. Nós somos os diretores dos anciãos da área do Lar e Família. Nós queremos convidar agora aqui o Dani e a Edna. O Dani e a Edna foram também escolhidos por Deus. Eles vão ser os líderes das famílias durante esse ano, do outro, e até que a vontade de Deus esteja com eles e que eles aguentarem. Nós cremos, a Bíblia ensinou para a gente ao longo do tempo, que Deus escolhe pessoas simples, pessoas comuns, para cumprir missão, coisas extraordinárias. Nós oramos para que Deus desse uma equipe para a gente. E aí a equipe começou com o Daniel e com a Edna, que aceitaram o convite. E aí nós oramos para que Deus colocasse outras pessoas, porque a igreja cresceu. E nós precisamos ter um braço mais forte para poder abraçar todo mundo. Como na época de Moisés, quando Deus escolheu Moisés para conduzir o povo no deserto, depois deu continuidade com Josué, escolheu Davi para liderar Israel. Deus escolheu pessoas para liderar essa igreja, porque nós acreditamos que juntos nós vamos ser mais fortes. Eu queria agora convidar um a um, para que venham aqui à frente, para que vocês conheçam a equipe. Queria convidar a Cris, a minha esposa, a Cris Mara, esposa do Anderson, Márcio e a Duda, Gilma, Léo e Cíntia. Já chamei a Gilma. Pode vir as filhas da Gilma representando a família, nós estamos representando. Se você quiser chamar seus filhos também para que venham aqui. A Rose e o Reginaldo fazem parte desse time. Eles estão em viagem, em férias. Então, pessoal, espaço, Isaías e a Carol. É que eu não tinha visto Isaías, né? Eu só vi a Carol. Por favor. Pessoal, esse time aqui, nós acreditamos que foi ungido por Deus. Esse time aqui, a partir de hoje, está à disposição da nossa comunidade. Espaço Novo Tempo Penha, o que vocês precisarem, vocês têm aqui referências de pessoas que estarão prontas para ajudar vocês. E durante todo esse ano, nós já temos vários projetos. Alguns já foram lançados no sábado passado, numa agenda, e agora vocês vão ficar sabendo muitas coisas que a gente tem planejado para que esse ano seja um ano diferente, para que nós estejamos mais perto de vocês, para que nós possamos atender a necessidade de cada um. Você que é casado, você que é solteiro, você que vem só com seu filho, que só com sua filha. Nós temos aqui uma pessoa especial para cuidar de cada um de você que é especial para nós. Nesse momento agora, nós vamos fazer uma oração, para que Deus nos use, para que Deus nos coloque em suas mãos e para que Deus coloque vocês nas mãos de Deus. Do jeito que estamos, vamos orar. Paizinho querido que estás no céu, Senhor Jesus, é com muita alegria, com muita satisfação que nós estamos aqui no teu altar, diante de ti, apresentando essa equipe que foi escolhida por ti, Pai. Nós oramos, nós pedimos, e o Senhor nos presenteou com as pessoas que estão aqui à frente, e com certeza vai capacitar cada uma delas para que nós possamos fazer o melhor trabalho para ti. A nossa missão é a tua missão. Nós queremos preparar famílias, nós queremos preparar pessoas, nós queremos atender as necessidades, as demandas de cada membro aqui da nossa comunidade. Que o Senhor se faça presente em nossas vidas, que o Senhor haja nas nossas vidas e que as pessoas, Pai, se sintam à vontade, que as pessoas se sintam bem, se sintam tocadas pelo Teu Santo Espírito e acolhidas por nós, Pai. Colocamos tudo em Tuas mãos, porque acreditamos que só o Senhor é capaz de transformar a vida de cada um de nós. Continue com a nossa programação, que foi preparada com carinho, que foi preparada para Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém.
Eu gostaria de pedir para você se colocar em pé, aqueles que puderem, que nós vamos cantar agora sobre um Deus de promessa, um Deus de aliança, um Deus que não erra. A gente já orou bastante aqui hoje, mas a gente vai orar de novo depois dessa música. E como é a música da intercessão, se você tem algum pedido, se você tem alguma condição que você queira entregar na mão de Deus nesse momento. Enquanto a gente canta, se você quiser vir um pouquinho aqui mais para frente, que a gente vai orar depois dessa canção, ok? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus. Tudo pode passar. Passar tudo, mas tua palavra vai se cumprir. Acreditamos em ti, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Só igreja agora.
Queridos, quando eu tinha 9, 10 anos, eu era de uma denominação. Meu pai dava dinheirinho pra gente ir pra igreja, para depois da igreja comprar o docinho. Depois não precisava mais do docinho nem do dinheiro, porque a gente já amava Jesus. E ele disse para mim, quando você crescer, você vai para outro lugar. E eu disse, Senhor, mas para onde é esse lugar? Ele falou, no momento certo eu vou te falar. E hoje nós estamos aqui, em família. Quando eu cheguei na igreja adventista do 7º dia da Penha, eu era sozinha, mas eu representava uma família. E eu encontrei pessoas que me acolheram, que me abraçaram, que cuidaram de mim, que foram a minha família na igreja. E todas as sextas-feiras eu fazia pôr do sol junto, todos os sábados eu almoçava junto. Então eu quero dizer para você que como eu, chegou na igreja sozinho, nós somos a sua família. Não se sinta só, se sinta abraçado por nós. Então neste momento, na hora de fazer oração, a gente quer fazer oração em família, tá? E essa pessoa que como eu, cheguei na igreja sozinha, tem que ser abraçada, cuidada, acarinhada. Então nesse momento da oração, eu quero que vocês se abracem como família. E essa pessoa que como eu, né, faz parte de uma família que Jesus vai trazer. Creia, Ele vai trazer os seus filhos. E é isso que fala aqui. Fala assim em Jeremias 29. Esta é a palavra do Eterno sobre o assunto. Assim que tiverem terminado 70 anos da Babilônia, nem um único dia antes, vou aparecer e cuidar de vocês. Olha que Deus lindo. Nem um dia antes, nem um dia depois. Ele vai aparecer e Ele vai cuidar da gente. E assim como Ele trouxe o povo depois de 70 anos, Ele vai trazer a sua família, os seus filhos, o seu esposo. Se tem alguém que está faltando aqui, a promessa de Deus é que Ele vai trazer. Vou trazê-los de volta para casa. Sei o que estou fazendo, já planejei tudo. E o plano agora é cuidar de vocês. Não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Quando vocês me chamarem, quando orarem a mim, eu ouvirei. Quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração e em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. E este é o decreto do Eterno. Amém? Queridos, nós podemos crer nesse Deus que prometeu e nesse Deus que cumpre. E eu quero chamar meu esposo aqui para a gente fazer oração em família. Quando nós chegamos aqui, essa frase em família, ela ficou por muito tempo. E agora ela veio para ficar. Porque nós somos uma grande família. Amém? Queria que você viesse aqui também, Luiz, com a gente. Que você se sentisse abraçado por nós. Muito obrigada. Viu? Senhor bom Deus e amoroso Pai, obrigada. Obrigada, Pai, porque estamos aqui em família. Aqui ninguém é excluído. Aqui cada um que chega faz parte dessa grande família escolhida por Deus. Paizinho amado, obrigada porque o Senhor escolheu cada uma das pessoas que aqui estão. Cada uma das pessoas que estão do lado de lá. Pode ser que alguém esteja com o coração apertado, sentindo falta de alguém. O Senhor também sente falta dessas pessoas. Nós também sentimos. E nós estamos nos comprometendo esta manhã de ir em busca de cada uma das pessoas que aqui não estão. Esse é o nosso compromisso contigo, a nossa aliança contigo, Pai. Enquanto estiver alguém faltando, que o Senhor possa nos dar fôlego, ânimo, disposição e coragem para ir em busca dessa pessoa, Pai. Neste momento eu peço que o Senhor alcance essa pessoa. Seja um pai, seja um marido, seja um filho, seja uma filha, seja um esposo, seja uma esposa. Nesse momento em especial, Paizinho, o Senhor disse que não nos deixaria órfãos
e que o Senhor enviaria o teu Santo Espírito. E eu creio que o Senhor enviou e Ele está aqui. E nós queremos pedir que Ele vá suavemente, encontre cada pessoa que nós estamos sentindo falta neste lugar. Abrace, Pai, essa pessoa. Acolha nos teus braços de amor e usa-nos para ser os teus braços, para alcançá-las, para abraçá-las e para, como o Senhor disse na tua palavra, para que elas se sintam cuidadas e amadas e para que retornem para os teus braços de amor. Obrigada, Pai, porque estamos aqui em família. Cuide de cada lar aqui representado. Visite os lares, visite as famílias, visite os corações. Abrace cada um de nós com aquele abraço que só o Senhor sabe dar. Aquele abraço que traz alegria, que traz paz, ânimo, disposição, coragem e força para prosseguir. Estamos aqui aguardando o Senhor, mas não queremos aguardar de braços cruzados. Queremos aguardar servindo o Senhor. Por isso pedimos uma porção dobrada do teu Santo Espírito, para que nós possamos ir alcançar todos aqueles que fazem parte dessa família. Não sabemos onde estão, mas o Senhor sabe. Nos guia até eles, porque nós queremos, naquele dia que o Senhor vier nos buscar, naquela manhã gloriosa, levar cada um deles e apresentá-los diante do Senhor, e irmos morar contigo nas mansões celestiais para todos sempre, naquele lar que não haverá dor, nem tristeza, nem morte, mas aonde o Senhor será tudo em todos e seremos felizes eternamente. Em nome de Jesus pedimos, agradecemos e dizemos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Com vocês o pregador desta manhã, Luiz Costa, que de maneira tão bondosa aceitou o convite para estar conosco. Os momentos que se seguem são seus e nós sabemos que Deus vai te usar poderosamente. Amém? Obrigado, menina. Família, família, família. Eu tenho um vizinho, ele chama-se Gilberto, e ele tem um costume regular quando chega em casa. Quando ele chega, a esposa vai abrir o portão, ele abre o carro, vai lá, dá um beijo nela, agradece porque ela abriu o portão, e você consegue ouvir do carro dele a música que ele está ouvindo. Ele é católico, apostólico, romano, praticante. Todo domingo eles estão na igreja. Toda missa eles estão presentes. E a música que sempre a gente ouve lá no rádio dele é uma música do Padre Zezinho. Não sei quem lembra dessa música. Abençoa, Senhor, as famílias. Vocês são católicos também? Nós somos católicos, sabe o que quer dizer a palavra católica? Católica quer dizer assim, universal. E quando nós fizemos um programa chamado Famílias de Esperança, nós fomos até a casa do Gilberto e da Fátima, os convidamos para que pudesse participar com a gente desse programa, eles vieram. E hoje, já há 15 anos, pelo menos uma vez por mês, nós nos reunimos para fortalecermos os nossos laços de família. E hoje a gente já ensinou outras músicas para eles, músicas sobre família, que nós cantamos aqui na igreja também. Mas essa música é a marca dele, é a marca dele, é a marca dele. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa a minha família também. Querido e bondoso Espírito Santo, já clamamos o teu nome aqui essa manhã. E agora, de modo muito especial, mais uma vez, a bênção do Santo Espírito esteja sobre todas as famílias aqui. Aqueles que nos assistem ou que vão assistir depois, pedimos o nome de Jesus. Amém. Amém. Quais são os 5 maiores desafios que as famílias enfrentam hoje? Recentemente fiz uma pesquisa sobre esse tema e lógico que já apareceu aí na sua cabeça algumas situações. Em primeiro lugar, um dos grandes desafios das famílias hoje é o aspecto da comunicação.
Já dizia o filósofo contemporâneo Chacrinha, quem não se comunica, se estrumbica. Como é difícil, né? Homens e mulheres, pais e filhos se comunicarem. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: palavras são gatilhos que disparam emoções. Vocês concordam comigo com essa frase ou não? Palavras são gatilhos que disparam emoções. Podem repetir junto comigo? Palavras são gatilhos que disparam emoções. Mas como homem e mulher vão se entender, né? O homem, ele entende as coisas de forma literal. A mulher é de forma contextual. Por exemplo, o homem pergunta para a mulher: está acontecendo alguma coisa? Ela diz o quê? Nada. Na cabeça do homem passou o quê? Está acontecendo o quê? Nada. Na cabeça da mulher está passando o quê? Tudo. Como que vai dar certo um negócio desse? Mas ele fala, a mulher fala para ele assim: olha, eu vou sair, mas não precisa ir comigo não. Ele entende o quê? Não preciso ir. Na cabeça dela está passando o quê? Eu não queria pedir para você, eu queria que você se oferecesse para ir comigo. É um desafio, como que vai dar certo uma coisa dessa? É um desafio que a família enfrenta hoje. Outro desafio que a família enfrenta são questões financeiras. Mas eu acho que de finanças aqui essa manhã eu nem preciso falar para vocês. Tá? Olhando aqui de cima desse auditório, eu consigo ver aí nessa plateia gente que ganha bem, recebe em dia e não deve nada para ninguém. Olha que maravilha. Recentemente eu fazia esse tema numa igreja pentecostal, os nossos irmãos pentecostais, e quando eu disse isso, uma irmã levantou a mão no auditório assim, e disse: recebo, 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 recebo. Receba, então receba. Né? Esse é um desafio também. O outro desafio são as redes sociais. Muito tempo nas redes sociais e pouco tempo para as famílias. Hoje você vê até no momento em que a igreja está reunida, as pessoas estão no celular, né? Estão batendo um papo no WhatsApp, estão olhando o Instagram, estão por aí curtindo as suas redes sociais. Recentemente o pastor lá no Espaço Novo Tempo de Santana, ele lançou um desafio de, os sábados pela manhã, a gente trazer nossa Bíblia física, sem ser a do celular para a igreja. E semanalmente está aumentando o número de pessoas que estão trazendo a Bíblia. Ah, mas eu tenho a Bíblia no celular. Qual é o grande desafio? É que quando você abrir o celular, o que vai acontecer? Alguém vai te chamar no WhatsApp. Alguém vai chamar você no Instagram. Você não precisa nem pensar que você precisa comprar um tênis. Daqui um pouco o negócio começa a aparecer lá. Só para eu tirar uma dúvida, quantas Bíblias físicas temos aqui essa manhã? Deixa eu ver. Consegui contar 7, 8 com a minha, 9. Traz a Bíblia física. Traz a do celular também. A minha está no celular. Desliga o celular. Mas acho que também os textos vão aparecer aqui. Pena, né? Nós acabamos perdendo isso também um pouco na nossa identidade, na nossa igreja, né? O povo adventista era conhecido como o povo da Bíblia. Traz a Bíblia, traz a Bíblia. Outro desafio que as famílias enfrentam também é o tempo de qualidade, o tempo junto. Às vezes está junto, mas não está junto. E outro desafio é o convívio com os filhos. Alguém tem filhos aqui? Filho é uma bênção ou não é? É uma bênção. A Bíblia diz que filho é bênção. Tá? Mas um detalhe importante, querido e querida. Seus filhos não podem estar acima do seu esposo. Seus filhos não podem estar acima da sua esposa. O mais importante é seu marido. O mais importante é sua mulher. Depois seus filhos. Filhos, seus pais não são menos importantes. Não são mais importantes que seus amigos. Seus pais são mais importantes que seus amigos. Pais, seus filhos são importantes, mais do que seus amigos. Não inverta. Não coloque seus filhos acima do seu marido. Não coloque seus filhos acima da sua esposa. Não coloque seus amigos acima dos seus filhos. Mas coloque Deus na vida de todos eles. Amém.
Quando é pequenininho, todo mundo quer beijar, abraçar, morder, beliscar. Fala, oh, que coisinha linda, que gracinha, essa coisinha, esse menino. Dá até vontade de comer esse bichinho. Começa a crescer, começa a dar problema, a gente fala o quê? Devia ter comido. Eu estava livre, eu estava bem agora. Como enfrentar esses desafios? Como enfrentar esse desafio? Quero convidar você essa manhã a juntos analisarmos tema na palavra de Deus. Você pode colocar o primeiro para mim, queridão? Ah, tá bom, aparece aqui, não aparece lá. Lá aparece o tempo que eu tenho, aqui aparece o que eu estou passando com vocês. Ok. Então, essa manhã eu quero fundamentar essa fala na palavra de Deus. O Salmo 118, está ali, ó, você pode salvar na sua Bíblia, verso 15. Diz o seguinte, Salmo 118, eu vou ler aqui na minha versão, é a mesma que está aparecendo para vocês lá. No verso 15, diz o seguinte: alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. Ou seja, a casa onde a família se reúne é um ambiente de alegria, de prazer e de felicidades. Temos dificuldades, situações complicadas para vencer? Sim, mas a casa do cristão é um ambiente diferente, porque lá está a presença do Santo Espírito e dos anjos de Deus. Amém por isso. Há brados de vitória, há cantos de alegria. O livro de Salmos também, no capítulo 101, verso 2 e 3, é o seguinte, ó: andarei em integridade de coração, e não colocarei na minha casa nenhuma coisa que impeça ou faça crescer a minha família diante de Deus. E aí nós, como pais, os heróis da família, temos que tomar cuidado com aquilo que entra na nossa casa. Davi, ele estabeleceu uma guarda sobre seus olhos e sobre sua família também. Então nós também precisamos estabelecer isso. E aí, queridos, se você tem a sua Bíblia aí, eu quero convidar você para ir comigo lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. 1 Samuel no capítulo 30, e daí a gente vai analisar um pouquinho. 1 Samuel no capítulo 30, a família sob ataque. E a família hoje sofre ataques ou não sofre, queridos? Sofre ataques. Eu coloquei aqui 4 áreas que têm se juntado semanalmente, mensalmente, anualmente para destruir as famílias. Uma delas, a televisão. É verdade isso ou não é? Os conceitos que são apresentados hoje em relação à família na televisão são justamente para desacreditar na família, para mostrar modelos que não foram construídos por Deus. Esse é um dos órgãos hoje. Um dos outros órgãos a gente pode chamar a Suprema Corte, com decisões judiciais que definem estruturas familiares que ameaçam a liberdade religiosa dos crentes. Na corte do nosso país, e vocês estão vendo as leis que estão sendo aprovadas para destruírem as famílias. Outra coisa, o Ministério da Educação. Se os seus filhos hoje estão em escolas, que eu vou chamar escolas públicas, o que eles estão aprendendo lá? Estão sendo introduzidas ideologias que destroem aquilo que Deus estabeleceu. Outra forma, o Congresso Nacional, né? Projetos de leis que avançam contra a família natural. E vocês acabaram de ver isso nessa festa que tivemos agora? Rotulando a família, mostrando que não, que foi um negócio de família natural, nada disso não, tem que avançar, tem que deixar de ser cafona e ser moderno em relação à família. A família está sofrendo ataques ou não está, queridos? Direto, a família está sofrendo ataque. Qual é o único órgão sério que cuida das famílias hoje? Igreja. E louvado seja Deus, porque essa camiseta que vocês estão usando não é só um enfeite, é um ministério, é uma preocupação real, é um trabalho real feito em favor das famílias. Então, louvado seja Deus por isso.
E aí, meus queridos, a mídia tem procurado destruir a família, trazendo preguiça mental. Hoje as pessoas, o que precisam, qualquer coisa, vou lá no chat, vou lá que ele me responde rapidamente. Tá? Trazendo também exaustão emocional, o bombardeio de informações tem trazido cada vez mais doenças, confusão psicológica, ansiedade e depressão tem aumentado, o suicídio, tá? E também desorientação moral. As pessoas já não sabem mais o que fazer. E isso, queridos, começa já nos desenhos. Os desenhos hoje estão cheios de situações e de personagens justamente para destruir a família. Não sei se vocês conhecem um desenho chamado da Peppa. Já ouviram falar? O que ela fala do pai dela? É bobinho. Desconfigurando a figura masculina, tirando cada vez mais o crédito no homem. E eu louvo a Deus, porque nós temos um bom número de homens aqui nessa igreja. Mas nós temos um bom número de mulheres fortes também. Nós vimos desse Ministério da Mulher hoje aqui apresentado. Você pega hoje aquele desenho da Patrulha Canina. Hoje tem um personagem lá que é binário. Mas eu nunca vi isso. Lógico, você não parou para assistir com o seu filho. Para assistir. Lembra o seguinte, desenho não foi feito por crianças. Desenho foi feito por adultos. Desenho não é feito por criança. Não é criança que faz desenho para criança. Quem faz desenho para criança é adulto. Mas desenho não é feito por adulto para criança. Desenho é feito por adulto para o adulto que quer ficar livre da criança. Porque quando a criançada está perturbando, não está dando sossego, normalmente o que as pessoas fazem? Liga a televisão. Põe um desenho. Ufa, que bom que está me dando sossego. Percebe, irmãos? O ataque às famílias é violento. E aí a gente não entende, por que meu filho não quer orar? Por que não quer estudar a palavra? Porque muitas vezes está sendo destruído dentro da casa. E quando Davi diz o seguinte, olha, não vou trazer para dentro da minha casa nada que prejudique meus olhos, que destrua minha família, é sobre isso que ele está falando. E aí, meus queridos, então vamos lá, a 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, no capítulo 30, começa o verso dizendo o seguinte, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado a cidade, incendiaram toda a cidade. Verso 2, levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo quando prosseguiram pelos seus caminhos. Os amalequitas, chamados terroristas do deserto, atacam o Ziclague. E é um inimigo que vem para destruir, com foco principal, destruir a família de Davi. Quando você vai continuando lendo a história da sua família, porque é aí que o inimigo ataca. E você sabe o estrago que ele faz ou não sabe? Sabe. É um estrago violento. É um grande estrago. Davi se distrai. Ele está envolvido em outras guerras. Davi está cuidando de coisas que não eram sua família. E quando ele não está, o inimigo ataca. Já a gente vai conseguir ver algumas dessas distrações. Diz que a família é levada cativa, os filhos são levados cativos, vamos ver como são levados cativos hoje. E há uma urgência também em resgatar. Ou seja, Davi não se acomoda com a situação. Ele fica preocupado e ele vai atrás da solução. E aí, meus queridos, o ataque foi total. Sem aviso. E quando Davi chega lá na sua cidade, sua casa está destruída, comércio está destruído, e ninguém da sua família por ali. E aí, meus queridos, vamos ver então quais foram os pontos vulneráveis que Davi deixou para trás. E que lições nós podemos aprender
através desses pontos aonde ele falhou. Podemos trazer isso para os nossos dias hoje dizendo o seguinte, ó, horas intermináveis nas redes sociais. É um problema para as famílias hoje ou não? Não sei se vocês já viram. Às vezes até na hora da comida. Às vezes no restaurante. Alguém está com um celularzinho ali na frente da criança. Ela está com a boca aberta de vez em quando, nem sabe o que está comendo, mas está usando as redes sociais para poder fazer comer alguma coisa. Horas intermináveis nas redes sociais. Outra coisa que tem trazido distração e o inimigo tem entrado nas famílias. Esquecer das prioridades que Deus estabeleceu. Primeiro lugar, Deus. Segundo, família. Terceiro, trabalho. Primeiro lugar, Deus. Segundo, família. Depois, trabalho. Como que a ordem está funcionando hoje? Primeiro lugar, trabalho. Segundo lugar, trabalho. Terceiro lugar, trabalho. É importante trabalhar ou não? Sem dúvida, não é essa a questão. Mas hoje as pessoas trabalham tanto que não tem tempo nem para a sua família. Recentemente lá na empresa, uma moça disse o seguinte, não, eu não posso estar com meu filho o tempo todo, mas pelo menos eu dou presentes para ele. Seu filho quer presente ou quer presença? E eu quero lançar um desafio para você, pai, que chega em casa ainda com o celular ligado. Quero lançar um desafio para você. Mas esse desafio só vai ser possível se você continuar clamando a presença do Santo Espírito na sua vida. Desligue o celular 15 minutos quando você entrar na sua casa e dê atenção para o seu filho. Você vai sobreviver, fica tranquilo. Você vai sobreviver. 15 minutos, bonitona. Desliga o celular e dê atenção para o seu filho. Fica tranquilo, o que acontecer em 15 minutos ali, você não vai conseguir resolver. Trabalho. Não tem tempo para a família. Não tem tempo para vir na igreja. Não vou à igreja, estou muito cansado, trabalhei a semana inteira. Vocês não veem o quanto eu trabalho nessa família. Tá bom, mas e o tempo que você dedica para a sua família? Entretenimento que substitui o altar da família. Vou nem falar aqui de culto familiar. O tempo de manhã e de tarde para se ajoelhar e orar junto com seus filhos. O grande problema do povo de Israel, irmãos, não é que eles não sabiam. Eles sabiam. A questão é o quê? Não colocavam em prática. O que eu estou dizendo para vocês aqui, a gente sabe. A questão é não colocar em prática. Compromissos que roubam o tempo de qualidade em família. Essa aqui é a maior reclamação das mulheres nos encontros de casais que a gente realiza. Mas eu não tenho tempo de qualidade com ele. Ele me chama para assistir um filme. O filme está roubando a nossa atenção. A televisão está roubando a atenção. Não é tempo de qualidade comigo. E a coisa de 20 dias atrás, a minha mulher me chamou e falou assim, vem cá, bonitão. Você fala sobre isso daí, mas você também não está... Você não está fazendo, não. Eu falei, como assim? Você tem tempo para o trabalho? Você tem tempo para os seus amigos, para o seu futebol? Você tem tempo para a igreja? Você trabalha demais na igreja? E o único sábado que eu tinha livre era 5 de dezembro. E ontem uma igreja já mandou o convite para eu estar 5 de dezembro pregando para eles. E nós temos 43 anos de casado, meu lindo. Você vai continuar investindo nesse relacionamento ou não? No fígado, Daniel. Professor, no baço. O que eu tive que fazer? Tomar uma atitude.
Falei, tá bom, bonitona. Vamos fazer o seguinte? Às quintas-feiras eu vou deixar um tempo para você. E as últimas 3 quintas-feiras, o tempo tem sido para minha esposa. Não é fácil manter um casamento de 43 anos, não, gente. Mulher dá muito trabalho. Mas homem triplica o trabalho delas. Calma, Cris. Calma, Cris. Tempo de qualidade para sua esposa. Nós saímos, e ela jogou na minha cara o seguinte, em dezembro nós saímos. Eu falei para ela, mas em dezembro nós só passamos uma semana juntos. Ela falou, como? Juntos como? Você não largou o celular o tempo todo? Tapa na cara, irmãos. Eu não estou nem levando o meu celular nas reuniões que eu vou. Quer dizer, nas reuniões, até é tanto viciado em igreja, né? Nas minhas saídas com ela, não levo nem celular, deixo no carro. Quinta-feira retrasada, nós descemos do carro para entrar num restaurante para tomar um lanche, que nós tínhamos combinado de ir para lá. E deixei o celular em casa. Quando estava descendo, eu falei para ela, você trouxe o seu cartão? Ela disse assim, não. Eu falei, ixi, meu cartão está no meu celular. É desafiador, irmãos, é desafiador. Tempo de qualidade para sua mulher. Desliga o celular. Tempo de qualidade para os seus filhos. E outra coisa, irmãos, muita aliança com o mundo que compromete a vida espiritual do crente. Verso 4. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Quando sua família é atacada, Davi começa a chorar. Qual foi a última vez que você chorou pela condição espiritual do seu esposo? Qual foi a última vez que você chorou pela condição espiritual da sua esposa? Qual foi a última vez que você chorou pela condição espiritual dos seus filhos? Ah, pastor, eu chorei quando assisti aquela série. Como foi emocionante aquela série. Quando terminou aquela novela, como eu chorei. E pelos seus filhos, pela sua família. Davi se junta com os seus soldados e chora até não ter mais forças para chorar. Eu gosto muito da continuidade, quando ele vai lá para o verso 8. Vou ler o 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falaram em apedrejá-lo. Eles estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas que haviam sido sequestrados. Verso 6, o final. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Queridos, hoje, Deus nos chama como pais, filhos, como sua família, para nos fortalecermos nele. Nele, nele. Porque os ataques são violentos contra a família. A perseguição é feroz contra a família. Mas Ele nos chama hoje a não desistirmos disto. Não desistirmos da nossa família. Não jogue a toalha pelos seus filhos. Ah, não tem mais jeito. Isso aí não adianta mais. Larga para lá. Não jogue a toalha. Deus não jogou a toalha por você. Ele foi até o final. Ele resistiu até o final. Verso 8. Davi perguntou ao Senhor: Senhor, devo perseguir esse bando de invasores que sequestrou a minha família? Irei alcançá-los? E Deus respondeu a ele: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Irmãos, que promessa maravilhosa Deus tem sobre nós. Essa promessa foi lida aqui em Jeremias.
Não desista, vocês são meus, não importa quão longe estejam seus filhos, eu os trarei de volta, diz o Senhor, louvado seja o nome dele para sempre, amém. Não desista da sua família. Davi não desistiu, orou a Deus e tomou uma decisão, foi atrás. Ele tinha 600 soldados, apenas 400 foram. Irmãos, não se preocupe, não é todo mundo que vai vir com você nesse ministério. Mas pega o que tem e vai para cima. E vai para frente. Verso 18. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres. Verso 19. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhas, nem filhos, nem nada faltou. Tudo Davi recuperou. É um Deus de aliança, é um Deus de promessa. Quando Deus restaura, Ele não restaura em parte, não, Ele restaura tudo. Tudo Ele restaura. E aí, meus queridos, eu quero convidar vocês. Eu gosto muito desse texto do livro de Isaías, capítulo 62. Se você esquecer tudo que eu te falei, grave Isaías 62, verso 7. Isaías 62, verso 7. O 6 é o seguinte, ó. Coloquei vocês sobre sentinelas nos muros, ó Jerusalém. Jamais me deem descanso, dia e noite. Clamem a mim. Não se entreguem ao repouso, diz o Senhor. Verso 7. Não me conceda descanso, até que Jerusalém seja estabelecida, até que eu faça dela o louvor da terra. Grava essa palavra assim, ó, até que. Se você esquecer tudo que eu estou te falando aqui essa manhã, grava essa palavra, até que. Até que meu filho volte aos pés do Senhor, até que meu esposo seja restaurado no Espírito, até que minha casa seja novamente uma casa de oração, até que minha família seja colocada como um lugar estratégico na terra para honrar o nome de Deus. Até que. Orar de forma audaciosa. Até que. Deus gosta desse tipo de oração, queridos. A gente gosta de oração sentimental, né? Paizinho, cuida do meu coraçãozinho, dos meus filhinhos. Senhor, não deixarei de orar até que o Senhor restabeleça a minha família, até que o Senhor restabeleça minhas finanças, até que o Senhor restabeleça a minha saúde, até que o Senhor restabeleça a minha espiritualidade, até que. Ele diz aqui, ó, até que Jerusalém seja restabelecida, não dê descanso, até que ela seja estabelecida, não dê descanso. Até que. Esse é o tipo de oração que Deus quer ouvir de nós, queridos. A oração do até que. E principalmente, irmãos, pedir sobre sua família a unção plena do Santo Espírito. Acabamos agora de termos 10 dias de clamor. Mas precisamos diariamente pedir a unção plena do Espírito Santo sobre nossa família. A irmã White diz o seguinte: desde cedo devem os pais ensinar os seus filhos a fazerem a oração e principalmente colocarem na oração o pedido do Espírito Santo. Vocês ensinaram os seus filhos a orar pelos alimentos ou não? Sem dúvida. Ensinou a orar antes de dormir? Sem dúvida que aprendeu. Mas principalmente, querida cantora, baixista, ensinar para ela o seguinte: filhinha, pede para o Espírito Santo ser derramado sobre sua vida. Ministério da Mulher, Carla,
a mão sobre a cabeça deles. Pai querido, o Senhor me concedeu um ministério. E esse ministério é para que ele seja ungido pelo teu Santo Espírito. Derrama teu Santo e bom Espírito na cabeça dos meus filhos. Vão sair para a escola agora, 5 horas da manhã, levantei, vou levá-los lá, depois tem minhas atividades. Mas principalmente, Pai, ao colocar a mão sobre a cabeça deles, eu preciso que o Santo Espírito, a promessa da tua palavra, aquele que pedir, bater, buscar, vai receber, seja derramado sobre a vida deles. Bonitão, antes de sair, põe a mão na cabeça dela. Pai querido, cuida da minha esposa hoje. Seus desafios, suas alegrias, mas principalmente, Pai, derrama teu santo e bom Espírito na cabeça dela. Sobre sua mente, seus planos, seus propósitos. Batiza a minha esposa com teu santo e bom Espírito. Professora, põe a mão na cabeça do marido. Pai querido, ele saiu de 300 alunos, pegou 1.300. Como que ele vai viver agora? Só tem um jeito, pai. Se for no método dele, a gente sabe o que vai acontecer. Mas, pai, que seja através do teu santo e bom Espírito. Derrama a porção do Santo Espírito sobre a vida dele hoje lá na escola. Na influência com os colaboradores, com os pais, com os alunos. É o teu Santo Espírito que ele precisa, Deus. Teu sogro falou que família é indivisível. Ele falou certo, Nivaldo falou certo. Trabalhei com ele muitos anos. E ele falava isso para mim: Luiz, você prega ou construa a igreja? Você prega ou construa a igreja? Mão na cabeça da Cris. Cris, mão na cabeça das crianças. Bonitão, mão na cabeça da esposa. Bonitona, mão na cabeça do esposo. Coloca a bênção sobre seus filhos. Coloca a unção plena do Santo Espírito. Porque se você deixar a porta aberta, quem entra? O inimigo. Quanto tempo frequentamos juntos lá em Monte Carmelo, né? Quantos anos, né, bonitão? Coloca a mão sobre os seus pais diariamente. Pai, vem cá. Mãe, vem cá. Ajoelha aqui comigo. Santo Espírito, eu não sei falar muito bem, não. Mas derrama sobre a vida do meu pai. Derrama sobre a vida da minha mãe. Batiza a nossa família com o Santo Espírito, por favor. Amém. A proteção de Deus, até que o Espírito seja derramado. Não pare. Recapitulando, desacelere das mídias sociais. Sábado, desliga celular. É tempo para a sua família. Na hora do almoço, na hora da igreja, sábado à tarde. Queremos cada um ficar no celular. Sábado aqui não tem celular. Tema não funciona. Eu fui no acampamento de verão. E o proprietário lá, ele é adventista raiz. Ele falou assim: aqui não tem sinal de internet. Pode se bater do jeito que for, que você não acha o sinal da internet. Só que um sobrinho dele aprontou. Comprou uma antena que você consegue levar. Esqueci o nome lá da antena. Você consegue levar. E levou e colocou. Você acha que a galera estava reunida? Tá tudo no celular. Quando ele chegou, que ele viu aquilo, ele falou: que bonitinhos, quem trouxe a antena? Meu sobrinho, que lindo. Criançada dormiu, no outro dia de manhã, quando ligou o celular, sumiu. Só faltou cantar aquela musiquinha: onde está a internet? O gato comeu, o gato fugiu, que ninguém viu. Upt! Desacelera das mídias no sábado. Fica tranquilo. O que acontecer nas últimas 24 horas, você não vai conseguir resolver. Eles vão sobreviver. Dá tempo para o seu esposo, dá tempo para a sua esposa, dá tempo para a sua família, dá tempo para os seus pais, dá tempo para os seus filhos.
Restaura o momento de adoração. Reserva um momento fixo, no sábado, para a família adorar a Deus junto. Cante, ore, leia a palavra. Levanta o altar da família. E leve refrigério para o seu corpo também. Ontem, depois que terminou o culto, tomamos o lanche. Depois que terminou o lanche, comecei a puxar conversa com a minha família. Fala para mim, como que foi quando você era pequeno? O que você brincava? Como seu pai se tratava? Quais os amigos que você gostava? Como que vocês chegaram na igreja adventista? Ficamos 1 hora conversando. Detalhe, sem celular. Aí depois tinha um programa na Novo Tempo, que era uma questão da guerra que a gente queria assistir. Vamos assistir esse pedacinho do programa? Assistimos. Berço. Gente, é possível, você consegue sobreviver. Como que você vai conhecer seus filhos? Como você vai saber os desafios que eles enfrentaram a semana? Lá agradecendo a Deus porque Ele estabeleceu um dia para a gente soltar as redes sociais. Não estou dizendo que não são boas, são. Tanto é que deve estar passando por algum lugar, alguém está filmando aí, alguém está batendo um papinho no celular aí, dizendo, olha, tu devia ter vindo assistir o culto hoje, o cara está falando sobre redes sociais, onde você está? Beleza. Mas elas não podem estar presentes na mesa e no sábado, junto com a sua família. Tem que estar desligado. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. E finalizo fazendo um apelo para você. Ore até que não pare de interceder pela sua família. Guarde seus olhos, não traga para dentro da sua casa nada que contamine. Restaure o seu lar. Que o Salmo 118, onde ele diz o seguinte, a alegria na casa do crente. Hoje possa se ouvir na sua casa cânticos de louvores a Deus. Compromisso dessa semana. Pastor Sam James, líder mundial da igreja, num dos departamentos de comunicação e mídia, ele tinha uma frase que eu gosto muito, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz o seguinte, olha, a igreja começa quando o culto termina. O que você ouviu aqui, você saiu por aquela porta, capaz de você esquecer 70%. O que você viu aqui, quando você sair por aquela porta, é capaz de você esquecer 40%. Agora, o que você ouviu aqui, você viu, e você sair por aquela porta e você colocar em prática, você grava 100%. Identifique uma distração que está roubando o seu tempo de família. O celular, elimina. No sábado não tem celular. É desafiador? É. Mas quem é que vai te dar força? O super-homem. A patrulha canina. Quem é que vai te dar força? Espírito Santo. Espírito Santo. É desafiador isso aqui em nossa casa. Meu filho quer ir para um quarto, eu quero ir para o outro, quero me jogar no chão, quero me jogar no sofá, quero dormir e quero ficar dormir ouvindo, aprendendo por osmose um sermão. Dá força para a gente tirar isso aqui da nossa casa. Espírito Santo, esteja presente na nossa família. Identifica uma debilidade. Busca na palavra. Busca no Espírito a força que você precisa. É desafiador? É. Mas maior aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Sobre você levante o rosto e te dê a paz. Um restante de sábado feliz e abençoado.
Vamos ficar em pé, aqueles que puderem. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante do teu
ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Levante suas mãos. Dirija ela para sua família. Se está na frente, se está atrás, se está do lado. E repita comigo. Bom Deus, nesse instante, derrama sem medida a unção do teu Santo Espírito sobre minha família. Eu te peço, no nome de Jesus,